Direito processual do trabalho. Nesta aula vamos estudar sobre os princípios do direito processual do trabalho. Princípios. No direito, os princípios são regramentos básicos que fundamentam todo o ordenamento jurídico, determinado ramo ou área do conhecimento, ou um instituto de direito material ou processual do trabalho. Sempre menciono nas minhas aulas que o estudo dos princípios, para qualquer ramo ou instituto jurídico, representa a parte mais importante da matéria, servindo de base para a compreensão do conteúdo. Representa a parte nuclear da ciência jurídica. Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Princípios peculiares do direito processual do trabalho. O direito processual do trabalho é regido por princípios constitucionais do processo, bem como por princípios do direito processual civil. Além disso, é inegável que o processo laboral possui princípios peculiares, típicos caracterizando a sua autonomia. Vamos estudar os princípios peculiares do direito processual do trabalho. 1. Princípio da simplicidade. 2. Princípio da informalidade. 3. Princípio do jus postulandi. 4. Princípio da oralidade. 5. Princípio da subsidiariedade. 6. Princípio da celeridade. Princípio da simplicidade. Comparando-se o processo civil com o processo do trabalho, é inegável afirmar que o último é mais simples e menos burocrático do que o primeiro. Na verdade, a CLT preocupou-se com o jus postulandi, que é a possibilidade de empregado e empregador postularem pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanharem as suas reclamações até o final sem advogado. Artigo 791 da CLT, sendo uma exceção do ordenamento jurídico vigente da capacidade postulatória privativa de advogado. Dessa forma, privilegiou-se a facilitação do acesso do trabalhador ao judiciário trabalhista, bem como ao trâmite processual simplificado, entregando-se ao jurisdicionado as verbas trabalhistas de natureza alimentar. Como observamos, sempre que possível, os excessos do formalismo e da burocracia devem ser eliminados, na medida em que a busca da efetiva prestação jurisdicional e do acesso à ordem jurídica justa devem ser uma constante. Princípio da informalidade. Processo é o instrumento da jurisdição. É o conjunto de atos processuais coordenados que se sucedem no tempo, objetivando a entrega do bem da vida ao jurisdicionado com a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Já o procedimento é a forma pela qual o processo se desenvolve, de modo mais singelo ou mais complexo. O processo do trabalho apresenta 4 procedimentos. Procedimento comum, ordinário para as demandas cujo valor da causa seja superior a 40 salários mínimos. Segunda, procedimento sumário, dissídio de alçada previsto no artigo 2º, 3º e 4º, da Lei N. 5.584/70, para os litígios cujo valor da causa não supere 2 salários mínimos. Terceira, procedimento sumaríssimo, fruto do advento da Lei 9957/2000, que incluiu na CLT os artigos 852 a 852, e abrange os dissídios individuais cujo valor da causa seja superior a 2 salários mínimos e limitado até 40 salários mínimos. Quarta, procedimento especial. Abrange todas as ações que apresentam regras especiais, como o inquérito judicial para apuração de falta grave, o dissídio coletivo, a ação de cumprimento, a ação rescisória, o mandado de segurança, a ação de consignação em pagamento, as ações possessórias, o habeas corpus, o habeas data, a ação de prestação de contas, etc. Assim, além dos procedimentos especiais tipicamente trabalhistas, temos os ritos especiais constitucionais e cíveis admitidos na Justiça do Trabalho. Assim, o processo do trabalho apresenta basicamente um procedimento mais complexo e completo, que é o comum, ordinário, e 2 procedimentos céleres, sumário e sumaríssimo. Em todos eles, percebemos a preocupação com a informalidade, se comparamos com os procedimentos do processo civil. Todavia, vale ressaltar que essa informalidade não é absoluta, e sim relativa, uma vez que dependerá da documentação do procedimento. O procedimento escrito é fundamental para a observância do princípio constitucional do devido processo legal, artigo
5º Liv. Da Confira, trazendo aos operadores do direito e ao jurisdicionado maior segurança e estabilidade nas relações jurídicas e sociais. Na verdade, a mencionada informalidade refere-se ao fato de que o procedimento judicial na Justiça do Trabalho não é tão solene e rígido quanto aos demais, justamente para garantir o pleno atendimento à justiça, mas sempre conforme os limites da lei. Princípio do jus postulandi. O jus postulandi é uma das principais características do processo do trabalho, uma vez que traduz a possibilidade de as partes, empregado e empregador, postularem pessoalmente na Justiça do Trabalho e acompanharem as suas reclamações até o final, sem necessidade de advogado. Artigo 791 da CLT. Consubstancia uma exceção da capacidade postulatória privativa de advogado. O jus postulandi é um dos grandes fundamentos dos princípios da simplicidade e informalidade supramencionados. É oportuno consignar que, em decisão do Pleno do TST, 13 de outubro de 2009, o jus postulandi não é mais admitido no âmbito do TST, havendo a necessidade da figura do advogado. Esse novo entendimento é justificado pelo fato de que os recursos trabalhistas de natureza extraordinária, recurso de revista e embargos no TST, por não admitirem a rediscussão de fatos e provas, súmula 126 do TST, exigem conhecimento técnico-jurídico de um advogado. Com efeito, à luz da súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho, o jus postulandi das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Princípio da oralidade. Trata-se de um princípio não exclusivo do processo do trabalho, também servindo de fundamento para o direito processual comum. Entretanto, no processo do trabalho, ele é observado de forma mais acentuada, tendo em vista os princípios da simplicidade, da informalidade e do jus postulandi. São características do princípio da oralidade do processo do trabalho. A. Primazia da palavra. Artigos 791 e 839-A da CLT. Apresentação de reclamação trabalhista diretamente pelo interessado. Artigo 840 da CLT. Possibilidade de apresentação de reclamação trabalhista oral. Artigos 843 e 845 da CLT. As partes deverão comparecer pessoalmente na audiência trabalhista, independentemente do comparecimento de seus representantes legais. Artigo 847 da CLT. Apresentação de defesa oral em audiência. Artigo 848 da CLT. Interrogatório e depoimento pessoal das partes em audiência. Artigo 850 da CLT. Razões finais orais em audiência. Artigo 850, parágrafo único, da CLT, sentença após o término da instrução. B. Imediatidade, artigos 843, 845 e 848 da CLT. C. Concentração dos atos processuais em audiência, artigos 843 a 852 da CLT. D. Identidade física do juiz. Vale ressaltar que, embora a identidade física do juiz seja uma das grandes características do princípio da oralidade e presente na CLT, fruto da concentração dos atos processuais em audiência, o TST, em sua súmula 136, entendia que essa identidade não é aplicável às varas do trabalho. Vale ressaltar também que essa súmula foi cancelada pela Resolução 185, de 14 de setembro de 2012, do TST. E irrecorribilidade imediata direta em separado autônoma das decisões interlocutórias, artigo 893, primeiro, da CLT. F. Maiores poderes instrutórios ao juiz, artigos 765, 766, 827 e 848. G. Maior interatividade entre o magistrado e as partes, traduzindo o princípio da cooperação, que defende um maior diálogo entre o juiz e o jurisdicionado em prol de um acesso à ordem jurídica justa, artigos 764, segundo e terceiro, 846 e 850 da CLT. H. Possibilidade de solução conciliada. Com efeito, muitas das lacunas do processo do trabalho apresentadas pela doutrina,
e pela jurisprudência são intencionais e decorrem do próprio princípio da oralidade, não sendo essencialmente lacunas. Por derradeiro, somos adeptos do entendimento que, com o advento da Emenda Constitucional 24 de 1999, e a respectiva extinção da representação classista da Justiça do Trabalho em todos os graus de jurisdição, o princípio da identidade física do juiz, que estava previsto no artigo 132 do CPC de 1973, deve ser aplicado ao processo do trabalho. São inegáveis as vantagens da adoção do princípio da identidade física no processo laboral, uma vez que possibilita julgamentos mais justos, representados por decisões prolatadas pelos próprios juízes que conduzirem o processo, e especialmente, as audiências. Princípio da subsidiariedade. A CLT e a legislação trabalhista esparsa apresentam lacunas naturais, não conseguindo regular todas as situações jurídicas e sociais. Assim, na fase de conhecimento, o artigo 769 da CLT aduz que o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, contanto que preencha dois requisitos cumulativos. Primeiro, omissão, lacuna, anomia, da CLT. Segundo, compatibilidade de princípios e regras. Da mesma forma, na fase de execução trabalhista, o artigo 889 da CLT estabelece que a Lei de Execução Fiscal, Lei N. 6.830/80, será fonte subsidiária do processo do trabalho, isso se preencher, a exemplo da fase de conhecimento, dois requisitos cumulativos. Primeiro, omissão, lacuna, anomia, da CLT. Segundo, compatibilidade de princípios e regras. As lacunas da CLT e a aplicação subsidiária do direito processual civil ao direito processual do trabalho. Este tema é um dos mais importantes, que merece atenção especial em sua abordagem. O artigo 769 da CLT, talvez o mais importante do diploma consolidado, trata da matéria. Artigo 769. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Com fulcro no mencionado dispositivo legal, a aplicação subsidiária do processo civil ao processo do trabalho depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos. Primeiro, omissão, lacuna, anomia, da CLT. A omissão tanto no diploma consolidado quanto na legislação processual trabalhista esparsa. Lei 5.584 de 1970, Lei 7.701 de 1988, etc. Segundo, compatibilidade principiológica. Compatibilidade entre os princípios e regras do direito processual civil com os princípios e regras do direito processual do trabalho. As lacunas da legislação processual são classificadas em a. Lacunas normativas, são aquelas representadas pela ausência de norma reguladora do caso concreto, ou seja, não há regulamentação em lei sobre determinada situação processual. As lacunas normativas aproximam-se das lacunas primárias, tradicionais. B. Lacunas ontológicas, partem da premissa da existência de norma reguladora do caso concreto. Todavia, a norma existente está desatualizada, não apresentando mais compatibilidade com os fatos sociais e com o progresso técnico. É o que a doutrina chama de ansilosamento da norma positiva, isto é, o envelhecimento da norma. C. Lacunas axiológicas, também partem da premissa da existência da norma reguladora do caso concreto. Entretanto, a aplicação da norma existente produzirá uma solução injusta ou insatisfatória, ou seja, não observará os valores de justiça e equidade, que são indispensáveis para a eficácia da norma processual. Cumpre frisar que o assunto em debate, incompletude do sistema processual em decorrência das lacunas existentes no ordenamento processual jus-trabalhista, gera grandes discussões doutrinárias e jurisprudenciais. Assim, há duas correntes sobre a interpretação do artigo 769 da CLT. Primeira corrente, teoria tradicional, clássica ou restritiva. A aplicação subsidiária das regras do direito processual civil somente é possível na hipótese de lacuna na legislação processual trabalhista. Assim, a existência de omissão é condição indispensável para a aplicação subsidiária. Portanto, somente a lacuna normativa, que é a ausência de norma reguladora do caso concreto, autoriza a aplicação subsidiária. Fundamentos. Respeito ao princípio constitucional do devido processo legal. Artigo
Quinto, livre da confira, evitando-se surpresas ao jurisdicionado com a aplicação de outras regras processuais, que não sejam as previstas na legislação processual trabalhista. 2. Princípio da segurança jurídica, assegurando-se estabilidade nas relações jurídicas e sociais não somente aos jurisdicionados, mas também aos operadores do direito. Segunda corrente, teoria moderna, evolutiva, ampliativa ou sistemática. A aplicação subsidiária do direito processual civil ao direito processual do trabalho é possível não somente nos casos de lacunas normativas, mas também nas hipóteses de lacunas ontológicas e axiológicas. Para essa linha de entendimento, ainda que a CLT ou legislação processual trabalhista extravagante preveja norma específica reguladora do caso concreto, é cabível a aplicação subsidiária da norma do processo civil, se a norma processual trabalhista estiver desatualizada, ou se a respectiva aplicação mostrar-se injusta ou insatisfatória. Fundamentos: 1. Princípio da efetividade processual. 2. Princípio da celeridade processual, razoável duração do processo. 3. Princípio do acesso à ordem jurídica justa. 4. Caráter instrumental do processo. 5. Melhoria da prestação jurisdicional trabalhista. 6. Dignidade da pessoa do trabalhador. 7. Melhoria da condição social do trabalhador. Nessa linha de raciocínio, aduzo o enunciado 66, da primeira jornada de direito material e processual do trabalho na Justiça do Trabalho. Enunciado 66. Aplicação subsidiária de normas do processo comum ao processo trabalhista. Omissões ontológica e axiológica. Admissibilidade. Diante do atual estágio de desenvolvimento do processo comum e da necessidade de se conferir aplicabilidade à garantia constitucional da duração razoável do processo, os artigos 769 e 889 da CLT comportam interpretação conforme a Constituição Federal, permitindo a aplicação das normas processuais mais adequadas à efetivação do direito. Aplicação dos princípios da instrumentalidade, efetividade e não retrocesso social. A polêmica do artigo 15 do Código de Processo Civil de 2015, aplicação supletiva e subsidiária ao processo do trabalho. Conforme anteriormente consignado, os estudiosos da ciência processual laboral possuem um grande desafio odierno, qual seja, compatibilizar os famigerados artigos 769 e 889 da Consolidação das Leis do Trabalho com o artigo 15 do Código de Processo Civil de 2015. Segundo o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, os princípios do novo CPC exercerão grande influência no processo do trabalho, seja pela nova dimensão e papel que exercem como fontes normativas primárias do ordenamento jurídico, seja pela necessidade de reconhecer o envelhecimento e a inadequação de diversos preceitos normativos de direito processual contidos na CLT, o que exigirá do juslaboralista formação continuada e uma nova postura hermenêutica, de modo a admitir que o processo do trabalho nada mais é do que o próprio direito constitucional aplicado à realidade social, política, cultural e econômica. Com efeito, o artigo 15 do novo CPC prevê que, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. O artigo 15 do novo CPC, evidentemente, deve ser interpretado sistematicamente com o artigo 769 da CLT, que dispõe, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título, mas ambos os dispositivos, artigo 769 da CLT e artigo 15 do novo CPC, devem estar em harmonia com os princípios e valores que fundamentam o Estado democrático de direito. De uma perfunctória análise do novo CPC, podemos inferir que, por força da interpretação sistemática dos artigos 769 da CLT e 15 do novo CPC, algumas normas do processo civil poderão ser aplicadas supletiva e subsidiariamente, desde que a. haja lacuna normativa, ontológica e axiológica da legislação processual trabalhista. b. a norma a ser migrada seja compatível com a principiologia que informa o processo laboral. O artigo 1º, caput, da Instrução Normativa N. 39 do Tribunal Superior do Trabalho, de 15 de março de 2016,
Aplica-se o Código de Processo Civil subsidiária e supletivamente ao processo do trabalho, em caso de omissão, e desde que haja compatibilidade com as normas e princípios do direito processual do trabalho, na forma dos artigos 769 e 889 da CLT e do artigo 15 da Lei 13.105, de 17 de março de 2015. Princípio da celeridade. Este princípio está na pauta do dia, tendo em vista o novo inciso UVI do artigo 5º da Confira pautado no Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Trata-se do princípio da celeridade processual ou da razoável duração do processo. Corrobora a efetividade processual e o acesso à ordem jurídica justa. A busca da celeridade processual, de modo que o processo apresente uma razoável duração, é escopo de todos os ramos do direito. A demora na entrega da prestação jurisdicional é um vício extremamente grave para a sociedade, e deve ser combatida com veemência. O jurisdicionado deve ter a sensação de que o Poder Judiciário é uma instituição preocupada com a solução dos conflitos de interesses e a entrega do bem da vida, de forma célere, rápida e efetiva. No processo do trabalho, o princípio da celeridade deve ser observado com primazia, tendo em vista o trabalhador ser a parte mais fraca na relação jurídica, hipossuficiente e a natureza alimentar dos créditos trabalhistas. Princípio da conciliação. Existem 3 formas de solução de conflitos de interesses. Primeira, autotutela. Autodefesa significa fazer justiça com as próprias mãos, prevalecendo a lei do mais forte e subjugo do mais fraco, força física, econômica, social, política, etc. É a forma mais rudimentar de solução de conflitos, devendo ser apenas excepcionalmente admitida. Exemplo: legítima defesa. Segunda, autocomposição. Inegavelmente é a melhor forma de solução dos conflitos e mundialmente privilegiada. Traduz a solução dos conflitos de forma amigável entre as partes envolvidas, sem o emprego da força. Exemplos: comissão de conciliação prévia e mediação. Terceira, heterocomposição. É a forma tradicional e mais comum de solução dos conflitos, apresentando 2 características básicas. 1. A presença de um terceiro. 2. Esse terceiro tem poder de decisão sobre as partes. São exemplos a jurisdição e a arbitragem. Com efeito, deve-se priorizar a autocomposição, representada com primazia pela conciliação. Nessa linha de raciocínio, aduz o artigo 764 da CLT. Art. 764. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. Primeiro, para os efeitos deste artigo, os juízes e tribunais do trabalho empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. Segundo, não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á obrigatoriamente em arbitral, proferindo decisão na forma prescrita neste título. Terceiro, é lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. No mesmo sentido, preconiza o artigo 3º, caput, do CPC, 2015, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. A Justiça do Trabalho sempre preconizou a conciliação dos conflitos de interesses, desde as suas origens históricas. Assim, todos os dissídios individuais e coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sujeitos à conciliação, visto que os juízes do trabalho empregarão os seus bons ofícios e persuasão nesse sentido. Ademais, é lícita a celebração de acordo pelas partes que ponha fim ao processo, mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. Vale ressaltar que a SN 45, 2004, Reforma do Judiciário, ampliou significativamente a competência material da Justiça do Trabalho ao substituir, no caput do artigo 114 da Confira, o termo conciliar por processar. A reforma em nada alterou a grande função da Justiça do Trabalho, que é a conciliação das lides trabalhistas. Justificasse a modificação pelas novas ações de competência material da Justiça do Trabalho, que naturalmente não são suscetíveis de conciliação, como o mandado de segurança e as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Bons exemplos que ressaltam a importância da conciliação no processo do trabalho são as 2 tentativas obrigatórias de conciliação no procedimento comum, ordinário. Primeira,
após a abertura da audiência, antes da apresentação da defesa, artigo 846 da CLT. Segunda, após as razões finais, antes da sentença, artigo 850 da CLT. Majoração dos poderes do juiz do trabalho na direção do processo. O juiz do trabalho tem amplos poderes na condução do processo, sendo considerado seu diretor. Assim, os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Artigo 765 da CLT. De acordo com a reforma trabalhista, Lei 13.467/2017, a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Jus postulandi, artigos 791 e 839-A, da CLT, e súmula 425 do TST. Portanto, houve mitigação do princípio do impulso oficial na execução trabalhista. A doutrina moderna estabelece que o magistrado não pode se contentar com a verdade formal, que é aquela que está nos autos, mas deve buscar a verdade real, ou seja, procurar verificar o que realmente ocorreu no mundo dos fatos, para a prolação de uma sentença mais justa e equânime. Assim, exige-se postura mais ativa do juiz, princípio inquisitivo ou inquisitório, uma vez que detém ampla liberdade na condução do processo para a determinação de qualquer diligência que seja necessária para o esclarecimento do conflito de interesses. O sistema processual vigente adota o princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, na medida em que o magistrado apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. Artigo 371 do CPC, 2015. Protecionismo temperado, mitigado ou relativizado ao trabalhador, princípio do protecionismo processual. O princípio da proteção, tutelar, tuitivo ou protetivo, é o princípio mãe do direito do trabalho. Como dizem, é o princípio dos princípios. Aliás, todos os demais princípios que fundamentam o direito do trabalho partem dos ideários do princípio da proteção. Objetivamente, nele se encontra a premissa de uma clara desigualdade econômica entre o empregado e o empregador no plano dos fatos. O trabalhador é considerado hipossuficiente, representando a parte mais fraca na relação jurídica. Assim, o escopo do direito do trabalho é assegurar uma superioridade jurídica ao empregado, traduzindo a aplicação do princípio da igualdade, isonomia ou paridade de armas. A igualdade é traduzida pelo tratamento desigual conferido aos desiguais, na medida de suas desigualdades. Uma desigualdade somente é solucionada criando-se outra desigualdade. Diante da grande importância do princípio da proteção para o direito do trabalho, surge a seguinte indagação: o princípio tuitivo é aplicável ao processo do trabalho? A doutrina justrabalhista moderna vem sustentando a aplicação do protecionismo temperado, mitigado ou relativizado ao trabalhador. Princípio da proteção temperada, mitigada ou relativizada, princípio do protecionismo processual. Assim, no âmbito processual, o princípio em análise não é visto com a mesma intensidade no direito do trabalho, mas deve ser respeitado de forma temperada para facilitar o acesso do trabalhador à justiça do trabalho. Isso significa que o obreiro contará com algumas prerrogativas processuais que objetivam compensar eventuais dificuldades ao procurar a justiça do trabalho. Além de, sob o ponto de vista econômico, ser hipossuficiente, o trabalhador possui grandes dificuldades de provar suas alegações, pois os documentos que comprovam a relação de emprego, em sua maioria, ficam na posse do empregador. São manifestações do protecionismo temperado ao trabalhador no processo do trabalho. 1. Possibilidade de inversão do ônus da prova, a fim de facilitar o acesso real e efetivo à justiça da parte vulnerável da relação jurídica. Artigo 6º, 8º, da Lei N. 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência do reclamante na audiência trabalhista gera o arquivamento da reclamação trabalhista, possibilitando a repropositura da ação, de outra sorte. A ausência do reclamado em audiência gera revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Artigo 844 da CLT. As consequências processuais são mais graves no caso de ausência do reclamado. 3. Jus postulandi,
que é a possibilidade do trabalhador de postular pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final, sem a necessidade de advogado. Artigo 791 da CLT. 4. Possibilidade de reclamação trabalhista verbal. Artigo 840 da CLT. 5. Possibilidade de a execução trabalhista ser promovida ex officio pelo juiz do trabalho, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Artigo 878 da CLT. 6. Exigência de depósito recursal somente ao empregador no caso de interposição de recurso. Artigo 899 da CLT. O depósito recursal tem natureza jurídica híbrida ou mista, pois, além de ser um pressuposto recursal objetivo ou extrínseco, serve para a garantia do juízo em relação à futura execução trabalhista a ser promovida pelo empregado reclamante, bloqueando recursos meramente protelatórios, que dificultam o célere recebimento dos créditos trabalhistas de natureza alimentar pelo trabalhador. Vale ressaltar que a observância do princípio da proteção temperada no processo do trabalho, como o próprio nome sugere, não afasta o respeito ao princípio da paridade de armas do processo do trabalho, assegurando-se a ambas as partes as mesmas oportunidades processuais. Função social do processo do trabalho. De acordo com a doutrina de vanguarda, todos os institutos de direito material ou processual devem ser estudados à luz de sua função social, ou seja, com a preocupação da supremacia do interesse público em detrimento do interesse de classe ou particular, bem como os adequando à sociedade atual, ao contexto social vigente e adotando-se a primazia da dignidade da pessoa humana. Sobre a função social dos contratos, comenta o professor Flávio Tartucci. Conceituamos o princípio da função social dos contratos como um regramento contratual, de ordem pública, artigo 2035, parágrafo único, do CC, pelo qual o contrato deve ser, necessariamente, analisado e interpretado de acordo com o contexto da sociedade. A moderna doutrina processual justrabalhista vem sustentando a existência do princípio da função social do processo do trabalho. Fundamentos doutrinários. 1. Relevante interesse social presente na entrega do crédito trabalhista ao empregado. 2. Caráter publicista do direito processual do trabalho. São características da função social do processo do trabalho. 1. Supremacia do interesse público sobre o interesse de classe ou particular. 2. Dignidade da pessoa do reclamante e do reclamado. 3. Eficácia vertical e horizontal dos direitos humanos fundamentais, dimensões objetiva e subjetiva, ou seja, o respeito aos direitos fundamentais nas relações Estado-particular e entre particulares. 4. Princípio da vedação ao retrocesso social, isto é, o processo do trabalho deve estar em constante atualização à realidade social, às transformações da sociedade, tendo por base a evolução dos direitos fundamentais. 5. Princípio da igualdade processual, isonomia ou paridade de armas, garantindo-se igualdade de oportunidades às partes litigantes. 6. Princípio da igualdade real ou substancial, dando a cada um o que é seu por direito. 7. Efetividade processual. 8. Celeridade processual, razoável duração do processo. 9. Acesso à ordem jurídica justa. 10. Prestação jurisdicional confiável. 11. Decisões judiciais pautadas na realidade. 12. Facilitação do acesso do trabalhador à justiça do trabalho. 13. Princípio da melhoria da condição social do trabalhador. 14. Princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, de modo que os atos processuais sejam praticados de forma razoável e previsível, sem surpresas ao jurisdicionado. Assim, a legislação, a doutrina e a jurisprudência processual trabalhista devem ter a preocupação constante com a modernização do direito processual do trabalho, adaptando às transformações da sociedade, antenados na evolução dos direitos fundamentais, tendo como focos a dignidade das partes, a melhoria da condição social do trabalhador e a efetividade do processo. Princípio da busca da verdade real. O princípio da busca da verdade real encontra fundamento no princípio da primazia da realidade, que rege o direito material do trabalho. O princípio da primazia da realidade sobre a forma estabelece que no confronto entre a verdade real e a verdade formal, deve prevalecer a verdade real. Assim, a realidade dos fatos deverá prevalecer em relação a algum documento não correspondente a essa realidade.
Com base nesse princípio, o contrato de trabalho é conhecido como contrato-realidade. A doutrina e a jurisprudência moderna exigem uma postura mais ativa do magistrado, princípio inquisitivo ou inquisitório, isto é, que ele não se contente apenas com a verdade formal, aquela contida nos autos. Dessa forma, o juiz da atualidade deve pautar a sua decisão nos valores da justiça e equidade, necessitando investigar mais profundamente os limites objetivos e subjetivos da lide, por meio da análise mais apurada da realidade dos fatos, busca da verdade real. É inegável que a verdade real, na essência, é muito difícil de ser apurada. No entanto, o magistrado, na formação do seu livre convencimento motivado, deve buscar a verificação do que realmente aconteceu no conflito de interesses, até porque o papel aceita tudo, evitando, assim, a distorção da realidade. Corroborando o que foi dito acima, os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao seu esclarecimento. Artigo 765 da CLT. Ademais, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Artigo 370 do CPC, 2015. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. Artigo 371 do CPC, 2015. Por fim, cumpre frisar entendimento consolidado do TST sobre o tema. Súmula 338. Terceira. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniforme são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir. Princípio da indisponibilidade. Este encontra fundamento no princípio da indisponibilidade, e renuncia estabelecendo que os direitos trabalhistas sejam indisponíveis, em regra, não podendo ser objeto de renúncia ou de transação. O Estado, para assegurar uma superioridade jurídica ao empregado hipossuficiente, atua na relação jurídica empregatícia, assegurando direitos trabalhistas mínimos, patamar civilizatório mínimo, sendo conhecida essa intervenção como intervencionismo básico do Estado ou dirigismo estatal básico. Logo, os direitos trabalhistas estão assegurados ao trabalhador mediante normas estatais imperativas, cogentes ou de ordem pública, que são de observância obrigatória pelas partes. Esse respeito obrigatório às normas trabalhistas acaba produzindo reflexos no direito processual do trabalho, em especial na entrega da prestação jurisdicional. Enfim, o processo do trabalho tem uma função finalística, qual seja, a prestação jurisdicional pautada no efetivo cumprimento dos direitos indisponíveis dos trabalhadores. Princípio da normatização coletiva. O princípio da normatização coletiva encontra fundamento constitucional no artigo 114, segundo, da Confira. Art. 114. Segundo, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva, ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. O comentado princípio é relacionado com o poder normativo da Justiça do Trabalho, que é a competência constitucionalmente assegurada aos tribunais trabalhistas de criar normas e condições gerais e abstratas, sendo uma atividade atípica do Poder Judiciário, e típica do Poder Legislativo, conhecida como Poder Legiferante da Justiça do Trabalho. Com efeito, os dissídios coletivos, de natureza econômica ou jurídica, são de competência originária dos tribunais trabalhistas, cujos julgamentos são consubstanciados pelas sentenças normativas, com eficácia ultra partes, produzindo efeitos jurídicos nos contratos individuais de trabalho dos trabalhadores da categoria profissional envolvida. Para finalizar, destacamos que o mencionado princípio da normatização coletiva não é absoluto, e sim relativo. O poder normativo da Justiça do Trabalho atua no vazio da lei, no vácuo da lei, encontrando limites na própria Constituição Federal, na legislação trabalhista cogente de proteção ao trabalhador, e nas condições mínimas de trabalho definidas nos instrumentos de negociação coletiva, convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho.
Princípios do Código de Processo Civil de 2015. Os artigos 1º a 15 do Novel Estuário Processual Civil trazem à baila princípios que consubstanciam verdadeiros mandamentos de otimização que orientam o operador do direito processual na visão pós-positivista, a saber: primeiro, princípio da interpretação do processo civil em conformidade com os valores, as normas fundamentais constitucionais. Artigo 1º, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores, as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Segundo, princípio da iniciativa da parte, princípio do impulso oficial. Artigo 2º, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Terceiro, princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou do amplo acesso ao poder judiciário, princípio da conciliação, princípio da estimulação das formas alternativas de solução dos conflitos. Artigo 3º, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. É permitida a arbitragem, na forma da lei. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Quarto, princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo, princípio da primazia do julgamento do mérito, princípio do máximo aproveitamento processual. Artigo 4º, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Quinto, princípio da lealdade e da boa-fé processual. Artigo 5º, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Sexto, princípio da cooperação ou da colaboração. Artigo 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Sétimo, princípio da paridade de tratamento processual. Artigo 7º, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Oitavo, princípio da dignidade processual da pessoa humana. Artigo 8º, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Nono, princípio do contraditório e da ampla defesa. Artigos 9 e 10, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. A aludida regra comporta exceções. E a tutela provisória de urgência. Segunda, as hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, segunda e terceira. Terceira, a decisão prevista no artigo 701. Vale ressaltar que o princípio em estudo também deverá ser observado na seara das matérias de ordem pública, objeções processuais. Com efeito, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se do princípio da primazia do contraditório e mitigação da matéria de ordem pública. 10º, princípio da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. 11º, princípio da observância da ordem cronológica de conclusão na prolação da sentença, ou acórdão. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Redação determinada pela Lei 13.256, de 4 de fevereiro de 2016. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Estão excluídos da regra. E as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Segunda,
O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica, firmada em julgamento de casos repetitivos. Terceira, o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. Quarta, as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932. V. O julgamento de embargos de declaração. Sexta, o julgamento de agravo interno. Sétima, as preferências legais, as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Oitava, os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. Nona, a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Ademais, após elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Incluído o processo na referida lista, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Decidido o aludido requerimento, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Por derradeiro, ocupará o primeiro lugar na ventilada lista o processo que, tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. Segunda, se enquadrar na hipótese do artigo 1040, segunda. 12º, princípio da territorialidade, artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. 13º, princípio da irretroatividade da lei processual, princípio da imediatidade ou da imediaticidade, princípio do isolamento dos atos processuais. Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados, as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. 14º. Princípio da aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil aos processos trabalhistas, administrativos ou eleitorais. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Os exemplos no novo CPC da aplicação deste formalismo constitucional democrático são incontáveis, mas, desde já, podemos apontar a sanabilidade dos atos processuais defeituosos em conformidade com a instrumentalidade técnica. B. Superação do enunciado da súmula 418 do STJ após sua entrada em vigor. C. Nos moldes do artigo 930, impossibilidade de o relator dos recursos inadmitir um recurso antes de viabilizar a correção dos vícios, como por exemplo, de ausência de documentação ou de representação. D. Ampla aplicação do princípio da fungibilidade recursal e dispensabilidade de preliminar ou tópico específico para demonstração de repercussão geral no recurso extraordinário. F. Aproveitamento dos efeitos da decisão proferida por juízo incompetente, absoluta ou relativamente. G. Necessidade de fundamentação específica à luz de circunstâncias concretas. Artigo 486, para fins de invalidação de ato subsequente ao defeituoso. H. Desnecessidade de ratificação, complementação ou alteração do recurso interposto ainda que o julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária modifique ou complemente decisão recorrida. Artigo 1037, terceiro e quarto. E imposição ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Artigo 1026, terceiro. J. Insubsistência de entendimentos jurisprudenciais que inviabilizam o conhecimento do mérito recursal. Reflexos da reforma trabalhista. Com o advento da Lei 13.467/2017, parcela da doutrina advoga a tese de que o processo do trabalho ganhou maior formalismo, exigindo mais conhecimento técnico e responsabilidade dos operadores do direito na seara justrabalhista. Em outras palavras, o direito processual do trabalho ficou mais técnico, exigindo habilidade técnica mais apurada daqueles que militam na justiça do trabalho.